Senhoras, senhores, muita luz e muita paz em nossos corações. A mediunidade pode levar ao adoecimento? Bom, essa é uma questão um tanto complexa. Nós sabemos que no início do século XX, melhor dizendo, bem no fim do século XIX, entre a década de 1890 ao início de 1901, 1905, os ambulatórios psiquiátricos franceses, muitos estudiosos que ali fomentavam energias psíquicas avultantes, como Charcot, como Pierre Janet e muitos outros terapeutas da alma, né, digamos assim, os estudiosos da alma daquele século, eles repararam que quando traziam uma mulher acometida de histeria, segundo os estudos metapsicológicos e os estudos psiquiátricos, deriva da palavra útero, né? A histeria vem do útero, da palavra útero. Se acreditava que era alguma problemática no útero feminino que levava à histeria. E a histeria causava sintomas que os médicos da época não encontravam a causa. Viam a mulher, né, tendo ataques epilépticos, tendo contorções no corpo, e muitas delas somatizavam enfermidades a ponto de ficarem com a visão nublada, com a paralisia nos membros inferiores, e eles não sabiam encontrar a causa, a essência, o porquê que elas ficavam daquela maneira. O próprio Freud, estudando os casos das neuroses e das histerias e também das psicoses no início do século XX, vai encontrar diversas causas traumáticas. Mas o grande detalhe nessa questão, que passou talvez despercebido, é que dentro do ambulatório médico, quando eles pegavam um caso que chegava de uma mulher histérica, com um determinado sintoma de paralisia, por exemplo, nos membros inferiores, nas pernas, não se locomovia senão com dor, eles aplicavam nela algumas medicações que seriam correspondentes aos nossos analgésicos dos dias de hoje, porque não tinha uma medicação específica na época para casos de psicopatologia dessa gravidade. E eles encaminhavam ela até um quarto clínico. E muitas delas chegavam nesse quarto onde já tinha diversos pacientes, diversas pessoas em macas alvas, né, com diversas enfermidades. E aquelas mulheres que eram encaminhadas para esses quartos, elas pioravam muito os seus sintomas, porque elas começavam a manifestar os sintomas dos outros enfermos que também estavam no quarto, demonstrando assim o que Allan Kardec já havia descoberto, né, que a base de todos os fenômenos mediúnicos está na mente. Então o que acontece? A mediunidade em si, ela não é uma doença, jamais ela é um instrumento. Mas, como um instrumento, dependendo, né, de acordo com o uso que se faz do instrumento, você pode causar um distúrbio. O que é um distúrbio? Há distúrbios positivos e negativos. O distúrbio é uma desconexão, né, no funcionamento da psique. O que é psique? Conjunto dos fenômenos psíquicos e na somatização dessas dores no organismo. Então o que acontece? Um distúrbio emocional pode ser causado quando um médium ou uma médium, um médium, né, não querendo ou se opondo a cuidar do seu campo emocional, do seu campo moral, da sua essência, possa vir sentir o abalo de uma vibração absorvida por alguém que entra em contato, por um espírito sofredor num determinado local. É onde então muitos médiuns, como há muitos doentes
psicológicos, psiquiátricos, há uma distinção, mas muitos médiuns, devido a causas morais, devido a circunstâncias emocionais, devido a um trauma sofrido, têm um agravo na sintomática, porque o seu instrumento mediúnico o possibilita ou a possibilita sentir com mais intensidade aquelas vibrações. Era o que ocorria com as histéricas. A histeria no início do século XX. Né? Elas eram capazes de sentir os espíritos sofredores em torno daqueles pacientes e somatizar fenômeno da incorporação e psicografar. Muitas histéricas escreviam coisas que não tinham sentidos, mas haviam sentido a mediunidade. E todo esse exercício em descontrole, aí vem a palavra educar a mediunidade, que muitos centros espíritas aconselham as pessoas. Quando a mediunidade não é educada, a faculdade não é educada, o instrumento que dela se serve se excede. E se excedendo, leva ao desgaste orgânico. Aí então a questão. Mas pessoas dizem, mas o André Luiz não falou que a mediunidade leva a enfermidades. Calma, nós temos que interpretar. A interpretação do André Luiz no fim da década de 40 tinha muito ainda a ver com os estudos psicanalíticos e psicológicos de Wundt, né, dos estudos das escolas francesas da época, os estudos psicanalíticos de Freud. Veja a obra Ação e Reação, né? Estuda muito a teoria da libido, as teorias psicanalíticas de Freud, mas a partir do fim da década de 40, início da década de 50, década de 60, cresceu-se o estudo da psicologia, principalmente com a psicologia junguiana, que é a psicologia que a Joana de Ângeles vai se basear em muitas de suas obras, que é a derivada da psicologia analítica do Dr. Carl Gustav Jung, que foi um discípulo de Freud. Há também a psicologia transpessoal, há o estudo da paranormalidade, dos fenômenos, né, paranormais. Então há um estudo maior da psicologia desde a época que foram lançadas as obras de André Luiz para até o século XXI. Então, haja vista que há uma necessidade de se orientar as pessoas quando têm mediunidade e estão frequentando, por exemplo, os ambulatórios psiquiátricos, né, os consultórios psiquiátricos, que essas pessoas revejam a sua conduta emocional e moral. Porque da mesma maneira que você está tratando numa psicoterapia da alma, você também está educando o teu espírito, energizando o teu psiquismo, os fenômenos psíquicos, de maneira que a mediunidade, que é o instrumento, se mantenha como instrumento. E o ser humano, que é o detentor desse instrumento, o espírito, né, 3D, o espírito, o perispírito e matéria biológica. Então não podemos hoje, no século XXI, separar a mediunidade do organismo, porque o organismo está radicado na mediunidade, e a mediunidade é um fator causal de muitas sensações. Logo, as sensações adentram nas correntes psíquicas, ocorrendo o fenômeno da psicossomática, somatizando. Nós outros, como médium ostensivo, muitas vezes na juventude, precisamos de analgésicos, precisamos de barbitúricos para dormir. Por quê? Porque a hipersensibilidade alterava o funcionamento dos neurônios, o funcionamento do intestino, os sucos gástricos, o batimento cardíaco. Então, hoje, no século XXI, nós precisamos estudar, e com isso nós temos o apoio da equipe Dr. Bezerra de Menezes e a psicologia dos espíritos, que a mediunidade não dá mais para se afastar do conjunto orgânico. Por isso a importância de se tratar o corpo e a alma. Por isso a importância de, quando as pessoas forem num centro espírita, médiuns com fenômenos psíquicos alterados, aconselhá-la a procurar também o psiquiatra.
A mediunidade é um instrumento que deve receber muito cuidado e muito amor. Que assim seja.